Fala pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Guadalupe, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje nós vamos falar tudo sobre NR18. Se você trabalha na construção civil, é importante você participar desse treinamento e entender os conceitos fundamentais que a NR18 traz sobre a segurança do trabalho dentro da construção civil. Nós sabemos que dentro da construção civil temos diversas atividades, diversos desafios. Entender sobre a segurança dessas atividades é fundamental para você que trabalha com obra, para você que é pedreiro, oficial, para você que é servente, encarregado de obra, engenheiro civil ou até mesmo técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, saber os principais conceitos e os principais desafios da segurança do trabalho dentro da construção civil. Nós sabemos que a construção civil ela é muito importante, mas também ela tem alguns riscos críticos. Nós temos atividades em altura dentro da construção civil, temos atividades de escavação, temos atividades envolvendo a parte elétrica, a parte hidráulica, são diversos riscos. Nós temos atividades de içamento de cargas pesadas dentro da construção civil, nós temos atividades que envolvem manuseio de produtos químicos dentro da construção civil. Então são diversas normas que a gente vai trabalhar hoje, mas especificamente vamos falar da NR18, que é a norma que regulamenta as atividades de saúde e segurança dentro da construção civil. Então é muito importante falar dessa cartilha que eu vou trazer para vocês aqui, que o objetivo dela é trazer o maior número de informações para você. E para você que é trabalhador da construção civil, cuja atividade profissional ocorre o maior número de acidentes dentro do Brasil e ocasiona perdas significativas para a empresa e também para a Previdência. Então nós vamos levar esse objetivo para você hoje. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma família, ali o pai com os 2 filhos e a esposa. Quando a gente fala de saúde e segurança, o objetivo principal, o recado que a gente leva é esse, da família, de você sair para trabalhar e voltar da mesma forma, com saúde, com segurança. E se você seguir os passos que a gente vai falar aqui, você tem tudo para ser bem sucedido e saber cuidar bem da sua saúde e segurança. Importante ressaltar que quando nós falamos de segurança do trabalho, os maiores acidentes ocorrem quando nós tomamos decisões erradas dentro das atividades aonde aí nós estamos inseridos. Por isso que é fundamental você prestar atenção e aplicar essas ferramentas, essas dicas que nós vamos falar a partir de agora dentro da construção civil, dentro da NR18. Então, nós vamos falar sobre NR6, sobre NR7. NR6 é o equipamento de proteção individual. Já temos treinamentos também dentro da nossa plataforma, que fala do EPI. NR7, que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Quais exames que você deve realizar para fazer essas atividades dentro da construção civil. A NR9, que é do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que também é fundamental. E a NR18, que nós estamos falando a partir de agora, que é uma definição legal dentro do Ministério do Trabalho. Então, a segurança do trabalho ela visa a proteção e a saúde. Nós vamos falar sobre o estudo do ambiente, as condições de trabalho e os riscos originários. Quais os principais riscos que a gente tem dentro da construção civil? Nós vamos falar das condições de trabalho, dos riscos originários, por exemplo, o risco físico, o ruído, o calor, que é muito comum dentro da construção civil, umidade, vibração, que é um exemplo de risco físico também. Quais as principais atividades que tem a vibração? O risco químico, poeira, fumo, produto químico de um modo geral, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos e também os riscos de acidentes. E também não porque falar dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Você vai ver tudo isso dentro desse treinamento. Então vamos começar falando do risco físico. Exemplos de risco físico, os efeitos, as causas e os principais controles. Então dentro da construção civil, nós temos, por exemplo, o ruído, que é as atividades onde a gente trabalha, onde tem barulho. Barulho, aquele barulho ensurdecedor que incomoda a nossa audição. Como máquinas e equipamentos, dentro da construção civil, nós podemos ter ali a figura da betoneira, de furadeiras, a gente vai ter ali rolos, compactadores, máquinas pesadas, pá carregadeira, reta escavadeira, tudo isso gera um ruído. E o controle que a gente tem dentro da construção civil hoje, o mais utilizado é o equipamento de proteção individual, que é o protetor auditivo.
Então, o risco físico, o ruído, a gente tem que controlar, porque se eu ficar exposto a mais de 85 decibéis durante 8 horas de trabalho sem uma proteção adequada, eu posso ficar surdo. E não é só surdo, eu posso ter uma impotência sexual, eu posso ter estresse, entre outras doenças que podem ocasionar ali, além da perda auditiva. Vibração também é um risco físico muito comum dentro da construção civil. Atividades, por exemplo, para operador de máquinas, a pessoa que trabalha ali operando um trator, outro tipo de máquina, que vai ter uma vibração ali do corpo inteiro do colaborador. Ele vai sentir essa vibração principalmente no assento do veículo aonde ele faz as suas atividades. Esse é um exemplo de vibração de corpo inteiro. Nós temos também a vibração de mãos e braços. O colaborador que realiza atividade, por exemplo, de compactação, atividades ali onde ele utiliza, por exemplo, um martelete pneumático. Essas atividades fazem com que ele fique muito tempo ali com as mãos e os braços ali vibrando, e ele tem que ter um intervalo adequado para ter um descanso, ter um tipo de revezamento para não ter problemas aí de saúde no futuro também. Esses são os principais exemplos aí de risco físico. Tem também a questão do calor, que é um risco onde o colaborador está exposto principalmente à radiação ultravioleta, as radiações solares, por exemplo, no ambiente. Então ele tem que ter um intervalo de descanso, se hidratar, ter ali o uniforme ali onde cobre ali os braços, para ele não ter ali o contato ali com o sol o tempo inteiro, ter uma proteção como a touca ninja, também para proteger a nuca dos raios solares, ser fornecido também o protetor solar para ele passar e ter uma proteção adequada e não sofrer com esse tipo de radiação. Então esses são os principais riscos físicos dentro da construção civil. O risco ergonômico, atividades, principalmente quando o trabalhador fica muito tempo em pé, ele tem que ter ali pausas ali adequadas, ele tem que descansar quando ele fica muito tempo em pé, para que ele não tenha ali uma postura do corpo inadequada. Então ele tem que exercer a atividade conforme treinamentos, instruções e principalmente as pausas, movimentos repetitivos. Às vezes a pessoa faz muitas atividades que movimenta de forma repetitiva ali, com mãos e braços, levantamento e transporte de peso excessivo. Então, tem que ter um treinamento, tem que ter um procedimento definido, qual que é o maior peso que eu posso pegar sozinho. Dependendo da atividade, eu tenho que ter uma ajuda de um outro colaborador para distribuir ali a carga, o peso, e eu não ter nenhum tipo de problema ergonômico. O risco mecânico, o risco de acidente, por exemplo, queda de nível, queda de altura. Quando eu falo queda de nível, é qualquer atividade acima do solo ali, que a pessoa pode cair. Trabalho em altura, por exemplo. Você que vai fazer uma atividade em altura dentro da construção civil, deve receber um treinamento de trabalho em altura, que é um treinamento onde você vai aprender a utilizar o cinto de segurança, vai aprender sobre linha de vida, de como prender o cinto, quais os acessórios, como subir em altura, quais as medidas que você deve tomar, quais documentos que você deve preencher antes de fazer uma atividade. Além da atividade de queda de altura, eu posso ter uma queda de mesmo nível. Dentro do ambiente da construção civil, por exemplo, às vezes é um ambiente desorganizado, o layout não é adequado, eu posso tropeçar, eu posso ter uma queda ali, do mesmo nível ali do solo. Então é importante manter a área organizada, sinalizada, os locais onde tem algum tipo de buraco, algum tipo de abertura, ser sinalizado, ser isolado, para não ter esse tipo de acidente. Outro tipo de acidente, queda de materiais, locais onde as pessoas estão fazendo atividade acima e tem pessoas embaixo. Eu tenho que isolar essa área, somente as pessoas que identificam o risco, estão protegidas ali com capacete, com luva, com óculos, por exemplo, podem ficar ali e mesmo assim eu não posso ter movimentação de carga sobre essas pessoas. E ter o cuidado ali, ter toda a proteção de um andar para o outro ali, para não ter a queda nas pessoas que estão fazendo atividade. Projeção de partículas e choque elétrico também é um exemplo de risco de acidente. Atividade de escavação, tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Atividade envolvendo a parte elétrica, somente pessoas autorizadas, painéis de máquinas, os eletricistas ali que têm um treinamento, os EPIs específicos que podem fazer esse tipo de atividade. Além disso, outros riscos de acidentes que a gente pode ter dentro da construção civil é muita atividade em altura, é atividade de içamento de carga, é atividade com ferramentas e máquinas
por exemplo, betoneiras, a proteção dessas máquinas, como manusear uma betoneira, como manusear uma serra de corte, por exemplo, que também está inserida dentro da construção civil. Então, para todas as atividades dentro da construção civil, eu tenho que receber um treinamento, eu tenho que ter um procedimento operacional de como que eu devo usar aquela máquina ou equipamento para me cuidar da minha integridade física. Além do risco de acidentes, tem o risco químico. Produtos químicos, por exemplo, cimento é um produto químico, cal também. Como que eu vou manusear? Qual EPI que eu devo usar? Se eu tenho que utilizar uma máscara para proteger. Entre outros equipamentos que pode ter de produto químico, eu posso ter tinta, posso ter solventes, outros equipamentos relacionados à parte hidráulica, cola, vernizes, são produtos químicos que eu tenho que ter um treinamento adequado, os EPIs corretos para ser utilizados na hora que eu estou manuseando esses produtos químicos. Além do risco químico, tem o risco biológico, atividades de esgoto, lixo doméstico, objetos que tem ali insetos, mordidas de animais, ali que também é um risco que pode ser considerado biológico. Eu tenho que manter um ambiente limpo e organizado, eu tenho que manter o canteiro de obra com 5S, com as coisas nos lugares, para não ter esse tipo de problema. Então, nós demos uma geral em cima dos principais riscos aí genéricos. Então, a organização e limpeza ela é fundamental. Elas são as primeiras medidas de segurança do trabalho para evitar acidente. Uma obra ela tem que estar organizada. Eu tenho que saber os materiais que vão entrar, onde que vão ficar esses materiais, como tijolo, areia, cimento, brita, cal, tintas, parte hidráulica. Eu tenho que ter um local de entrada desses materiais, tem que estar identificado, sinalizado, isolado. E também a saída, os resíduos, resto de madeira, resto de material de construção, de tijolo, areia, cimento. Isso tem que estar organizado. A destinação final também, a obra ela precisa estar organizada. Onde que vai ficar as madeiras ali, pregos, vergalhões, que são materiais que às vezes ali ficam dispostos ali e podem ocasionar acidentes graves por falta de organização. Então, o canteiro de obra ele tem que estar organizado, ele tem que ser limpo e desimpedido, ele tem que ter, principalmente nas vias de circulação, passagem e escadarias definidas, às vezes tem escadas ali improvisadas, acessos ali improvisados, que podem acontecer os acidentes, porque a gente vai ter circulação de pessoas ali o tempo inteiro. O entulho e qualquer sobra de material devem ser regularmente ali coletados e removidos, sendo ali proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior de canteiro de obras. Às vezes, principalmente em obras menores, o pessoal junta ali saco de cimento de cal e coloca fogo. É uma prática proibida. Eu tenho que ter ali a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Papel com papel, madeira com madeira, plástico com plástico, resíduo com resíduo. Ou seja, aqueles materiais que eu consigo reaproveitar, que fazem parte da coleta seletiva, como papel, plástico, metal, eu posso destinar ele para uma empresa ali que vai reaproveitar. Os resíduos são diferentes, são resíduos que eu tenho que fazer a destinação final para uma empresa também credenciada que vai estar levando esses materiais e dando a destinação correta. Então, a regra básica é que lugar limpo não é aquele que mais se limpa, e sim aquele que menos se suja. É importante as pessoas chegarem para trabalhar, já fazer uma organização e na hora de ir embora também deixar tudo organizado, separar um tempo para essa organização. Mas o mais importante é não deixar nada fora do lugar. Se eu tenho procedimento de onde vou colocar cada material, eu já consigo manter uma organização e uma limpeza e eu vou conseguir sim, de fato, evitar acidentes. Então, o que é um acidente? É todo evento negativo, indesejado, do qual resulta uma lesão pessoal ou dano material. Essa lesão pode ser imediata, uma lesão traumática ou imediata, ou imediata, né, que é uma lesão profissional. Então, pessoal, é importante entender que o acidente, ele não é só aquilo que causa lesão, quando a pessoa machuca. Se eu tenho um dano material, se eu tenho, por exemplo, um andaime que cai ali, mesmo que não tenha ninguém em cima, eu considero como um acidente sem danos pessoais. O acidente de trabalho, ele é de acordo com a lei 19 o artigo 19 da lei 82.13, publicada em julho de 1991, por definição legal, o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional de caráter temporário ou permanente. Lesão essa que pode provocar perda ou redução da capacidade para o trabalho e até mesmo a morte. Então, qualquer atividade que eu esteja fazendo pela empresa e eu tenho qualquer tipo de lesão, eu considero como acidente de trabalho, de acordo com a lei. Então, considera-se como acidente de trabalho o acidente típico, que é aquele acidente que decorre dentro da atividade profissional que o indivíduo exerce. Por exemplo, um pedreiro fazendo um assentamento de tijolo, ele tem uma queda, é um acidente típico. E o acidente de trajeto, que é um acidente que ocorre no trajeto entre a residência e a empresa. Então, você saiu do trabalho e foi atropelado, por exemplo, é um acidente de trajeto. Então, é importante entender que o acidente de trajeto é aquele da sua casa para o trabalho ou vice-versa, quando você está indo ou quando você está voltando. Se você mudou a rota, passou em um bar, em uma loja, em um supermercado, já descaracteriza ali o acidente de trajeto. E quando acontecer isso, tomara que não aconteça, registrar um boletim de ocorrência e comunicar à empresa imediatamente. O acidente de trabalho da mesma forma. O colaborador, por mais leve que seja a lesão, a partir do momento que ele sofreu um acidente, ele tem que comunicar à empresa imediatamente. Por quê? Se eu sofro um acidente na empresa hoje e vou embora para casa e comunico à empresa amanhã, se eu não tenho testemunha, se eu não tenho nada que comprove, a empresa não é obrigada a reconhecer como acidente de trabalho. Então é muito importante essa comunicação para verificar principalmente por que aconteceu aquele acidente, fazer a investigação e tratar rapidamente para que ele não volte a acontecer. A doença profissional do trabalho, a doença que é produzida ou desencadeada pelo exercício de determinada função, característica de um emprego específico. As principais causas. Dificilmente um acidente ele tem como origem uma única causa. Não é só uma causa isolada, mas sim de um somatório de erros e também falhas que podem ser humanas, que é quando eu tomo uma decisão errada, ou materiais, e tendo como origem motivos econômicos ou psicossocial. Então, quando a gente fala de acidente, um dos itens que pode estar relacionado ao acidente é o ato inseguro, que está relacionado com fatores do trabalhador. Um ato inseguro é, por exemplo, quando eu tomo uma decisão errada, eu deixo de usar um EPI, eu descumpro um procedimento de segurança da empresa, é quando envolve falha humana, eu considero como um comportamento de risco, como ato inseguro. Quando eu falo os atos inseguros, eles estão sempre presentes quando a pessoa é imprudente. A imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa, ou a negligência, ou seja, é a displicência no agir, a falta de precaução, a indiferença do agente que pode adotar essas cautelas necessárias e não faz. Ou seja, a pessoa sabe o que fazer e ela é negligente. É a mesma coisa uma pessoa que está dirigindo e usando o celular. Ela sabe que não pode fazer isso, mas ela negligencia. Imperícia é a falta de capacidade, despreparo ou insuficiência de conhecimento técnico para o exercício de arte, profissão ou ofício. Isso tudo relacionado ao colaborador, ao funcionário, o comportamento ou ato inseguro. Quando nós falamos da condição, é quando o ambiente não me traz segurança. Exemplo de condição, um fio desencapado. A gente tem um exemplo aí, né, de uma madeira ali com prego, né, um prego ali exposto ali na área, uma máquina sem proteção, um piso escorregadio. Quando o ambiente não me traz segurança, é condição insegura, é condição de risco dentro do ambiente de trabalho. E eu tenho que eliminar essas condições. Se o colaborador vê uma condição, ele tem que rapidamente ali passar para o seu superior imediato. Isso é importante, isso é fundamental. Então aí a gente tem, além de capacidade temporária, compreende o segurado que fica temporariamente capacitado para exercício de sua atividade laborativa, ou seja, a pessoa sofre um acidente e recebe um afastamento. O médico afasta por um período ali temporário, para a pessoa não pode trabalhar enquanto ela não melhorar. A incapacidade permanente ou total, parcial ou total. A incapacidade permanente, parcial ou total ocorre quando o segurado fica permanentemente capacitado para o exercício laboral. A capacidade permanente pode ser de dois tipos, parcial e total. Então, a pessoa, ela perde parcialmente ou totalmente as
funções para poder trabalhar. Isso tem que ser analisado, uma perícia médica, para determinar se a pessoa pode ou não trabalhar. O óbito é quando a pessoa morre, né, devido a um acidente de trabalho, que é uma situação terrível para a empresa, para a família, para o colaborador. O auxílio acidente é o benefício concedido aos trabalhadores que estão recebendo o auxílio doença, que é pago aos trabalhadores que estão impossibilitados de exercer sua função trabalhista por um período superior a 15 dias. Então, quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, até o 15º dia, a empresa tem que pagar o seu pagamento ali normalmente. Do 16º em diante, ela vai entrar no INSS, que vai ter que fazer ali os pagamentos. Então, quando se fala de treinamentos, é fundamental para que você não se acidente, para você mudar o seu comportamento, para você tomar as decisões seguras. Então, o treinamento admissional é aquele treinamento inicial que você faz antes de iniciar suas atividades. Então, você que é da construção civil tem que receber esse treinamento, que é o treinamento de integração. É o treinamento antes de você começar a fazer suas atividades. É o treinamento introdutório, certo? Então, informações sobre condições no ambiente, a importância da manutenção da ordem de limpeza, que a gente está falando, instrução para a utilização segura das ferramentas, orientação sobre os EPIs, informação sobre os EPCs existentes na área. Então, esse é o treinamento admissional. E tem um treinamento periódico, que é o treinamento que você faz após um ano que você está na obra. Periodicamente você tem que se reciclar para receber informações importantes. Aqui nós temos exemplo de área de vivência, né? Os canteiros de obra devem dispor de área de vivência com pé direito mínimo de 2,5 metros de altura, instalações sanitárias contendo, tem que ter um lavatório, tem que ter um vaso sanitário, mictório, na proporção de 1:20, tá? Para cada 20 trabalhadores tem que ter um chuveiro, para cada 10 trabalhadores eu tenho que ter um chuveiro, eu tenho que ter um vestiário, eu tenho que ter um alojamento, né? Aí no caso, né, se as pessoas forem dormir lá, eu tenho que ter um local para você fazer a refeição, eu tenho que ter uma cozinha quando houver preparo de refeições, eu tenho que ter uma lavanderia, aí depende, né, da situação, eu tenho que ter uma área de lazer, um ambulatório quando se tratar de frente de trabalho com acima de 50 ou mais trabalhadores, eu tenho que ter um ambulatório médico. Então, são as medidas, né, que a gente tem que ter, um exemplo aí de um bebedouro, né? Então, o local para refeição tem que ter a capacidade de garantir o atendimento a todos os trabalhadores no horário das refeições, devidamente sentados, né? Pode fazer o revezamento, intercalar os horários de almoço, e ter mesas com tampos lisos e laváveis e depósitos para detritos com tampa. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouro ou outro dispositivo. Então, isso tudo tem que ser passado para você, colaborador. Você que é supervisor, que é engenheiro civil, importante saber, você tem que dar um conforto mínimo para a pessoa fazer atividade. Então, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo que eu uso na atividade para proteger. O EPI é importante, né? Eu posso ter EPI para proteger a cabeça, para proteger o tronco, para proteger os olhos, proteger o ouvido, para proteger a parte respiratória, os pés. Então, é importante a utilização desses equipamentos de proteção individual. No caso aí, a gente tem um treinamento específico também para o EPI. Então, aí a gente tem um exemplo do capacete para proteger a cabeça de quedas de materiais, principalmente. Óculos de proteção para proteger a face, os olhos de respingos, de projeção de material, de poeira, de partículas. Aqui a gente tem uma máscara dupla, que ela protege toda a face, uma máscara facial, dependendo da situação da atividade, ela é adotada para evitar, né, a projeção também de partículas ali no rosto, ela vai proteger todo o rosto. O abafador e o protetor auditivo para proteger, né, a nossa audição quando eu tenho ruídos ali mais altos ali dentro do ambiente. Quando eu vou trabalhar com a betoneira, eu tenho que utilizar o protetor auditivo. Quando eu vou trabalhar com uma furadeira, uma lixadeira, um compactador, quando eu estou próximos ali de máquinas e equipamentos ruidosos, como pá carregadeira, reto, caminhão, tudo aquilo que gera ruído, que incomoda, eu tenho que estar utilizando o protetor auditivo. As máscaras respiratórias para proteger, né, de poeiras, de névoas. Então tem que ter um treinamento técnico de segurança, tem que orientar qual máscara que eu devo usar para cada tipo de agente. Os aventais também para proteger o tórax. A pessoa vai trabalhar às vezes com uma solda, com corte, tem que ter um avental de raspa para proteger o tronco ali, para não respingar ali nada quente, para a pessoa não ter uma queimadura. Se for um local que é
atividades ali molhadas, ele tem que ter um avental de PVC, um avental impermeável para estar fazendo suas atividades. As luvas para proteger as mãos, pode ser uma luva de raspa, quando eu vou fazer uma atividade com material abrasivo, que pode cortar, ou uma luva de vaqueta também, né? Essa luva de raspa, de vaqueta, é basicamente para proteger de materiais secos, né? Vou pegar, por exemplo, uma ferragem, um tijolo, materiais ali que podem cortar, mas que são secos. E tem as luvas impermeáveis, de PVC, as luvas de nitrílica, de látex, principalmente o pessoal que trabalha com produtos de limpeza, com área molhada, pessoa que vai manusear massa, cimento, o concreto ali, tem que ser uma luva impermeável para não ter o contato direto com as mãos do cimento, do produto químico, para proteger ali a sua integridade física. Calçado de segurança, bota. As botas, elas protegem os pés, os dedos. Quando é uma atividade dentro da construção civil, tem o risco de cair, queda de material ali, eu tenho que utilizar uma bota com a biqueira de aço ou de plástico, se for um eletricista, por exemplo, para não ter a condução. E a bota impermeável de PVC, cano longo, para atividades de limpeza de banheiro, de áreas molhadas, eu tenho que estar utilizando e protegido. Então, nós temos diversos EPIs, cinto de segurança tipo paraquedista. Você que faz atividade em altura, tem que utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista, mas tem que receber um treinamento da NR35, que é o treinamento que vai te capacitar, te orientar de como que você vai fazer as suas atividades envolvendo a atividade em altura, o trabalho em altura. Aí nós temos o cinto tipo abdominal, o trava-queda, que é um acessório para atividade em altura, e dentro do treinamento de altura você vai receber todas as informações que você precisa para subir, além da atividade em altura. Você tem que ter um treinamento, você tem que ter exames médicos, você tem que ser orientado, não é só o cinto de segurança, isso é muito importante. Às vezes o colaborador está subindo em altura, está com o cinto e não está preso em nada. Tem que ter uma linha de vida, tem que ter um local fixo, calculado por um engenheiro, para que se você tiver uma queda, aquela estrutura, ela vai suportar o seu peso e você não vai ter uma queda de altura de fato. Então, com relação ao EPI, a empresa tem que te fornecer gratuitamente, tem que ter um certificado de aprovação, ela tem que fazer um treinamento de como você utilizar esse EPI, fornecer, exigir o seu uso. Você, como trabalhador, é obrigado a usar o EPI, isso tem que ficar bem claro, não é opcional, a empresa ela tem que obrigar você a usar, porque senão a empresa vai ser punida. Se você não usar o EPI, você pode ser advertido verbalmente, advertido por escrito, tomar uma suspensão e pode ser até demitido por justa causa por colocar a sua integridade física em risco. Então é importante, o EPI é para proteger a sua integridade física. O trabalhador ele tem que sempre estar utilizando o EPI para a finalidade a que se destina, responsabilizar pela sua guarda e conservação, cumprir as determinações do empregador, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para uso. Isso é obrigação do trabalhador. Então, quando se fala de trabalho em altura, saindo um pouco do equipamento de proteção individual, trabalho com andaime é uma atividade em altura. O andaime ele tem que estar bem feito, bem colocado, bem instalado. Você tem que receber um treinamento para como montar um andaime, ou então a empresa terceirizar essa atividade, colocar pessoas que sabem fazer essa atividade técnica de montagem de andaime. Escadas, por exemplo, né, os andaimes ele tem que ter pisos com formação completa, sem utilização de tábuas improvisadas, devem ser rigidamente fixadas a estrutura de edificação para evitar o deslocamento horizontal, especialmente durante a entrada e saída do trabalhador. Então ele tem que estar fixo, preso numa estrutura que vai suportar. O andaime deve possuir guarda-corpo, inclusive nas cabeceiras. Não utilizar escadas sobre andaimes para atingir locais mais altos. A pessoa põe um andaime, por exemplo, e aí não atingiu a altura que ela quer, ela coloca uma escada. Não pode fazer isso de forma nenhuma, tá? Em todos os trabalhos realizados com andaimes acima de 2 metros de altura, devem ser fornecidos e utilizados cintos de segurança tipo paraquedistas, fixado a estrutura. Não é permitido fixar o cinto no próprio andaime, utilizando o cabo-guia com trava-quedas. Então, eu não posso prender o cinto na estrutura do andaime, no guarda-corpo. Tem que ter uma estrutura específica fora do andaime. Trabalho com escada. Por exemplo, uma escada individual ela deve ter seu uso restrito ao acessos provisórios e a serviços de pequeno porte. Então, atividades demoradas, eu não posso usar escada. Se construída com
montantes resistentes, né? Ela tem que ser construída com materiais resistentes, paralelos com espaçamento ali de 55 centímetros, a distância de 28 centímetros entre os degraus. Tá? Deve ter um comprimento que, mesmo inclinada, tenha um prolongamento de 1 metro acima do ponto de apoio superior. Tá? Tem que passar 1 metro da onde eu estou apoiando a parte superior. Somente um operário de cada vez deve utilizar a escada. Às vezes a pessoa está subindo, já tem outra começando. É um por vez. Trabalho em telhado. Nos trabalhos em telhado, gente, é obrigatória a instalação de cabo-guia para a fixação do cinto de segurança para permitir movimentação segura dos trabalhadores. Todo serviço realizado sobre o telhado exige um planejamento prévio, devendo necessariamente ser verificado o tipo de telha, seu estado e resistência, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos, e é proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto. Então, aqui estão alguns mitos sobre equipamento de proteção individual. Quando a pessoa fala que os EPIs são desconfortáveis, né? No passado era muito desconfortável, mas atualmente os EPIs são confeccionados com materiais mais leves e também confortáveis. Usar o EPI atrapalha na execução do serviço, é outro mito. A sensação de embaraço está associada a fatores como falta de treinamento e uso incorreto. Às vezes você usa o EPI de forma incorreta e acha que ele é desconfortável. Então, os EPIs são caros ou baratos, é outro mito. Estudos comprovam que o gasto inicial relativo à aquisição de EPIs para um trabalhador da construção civil representa, em média, 45% dos salários base da categoria. Então, o EPI é um equipamento caro também. Então, por isso que a gente tem que saber usar, ter a guarda e conservação com o investimento que a empresa faz. E se a empresa é prejudicada financeiramente, vai chegar até o trabalhador também. Aqui nós temos equipamento de proteção coletiva, um guarda-corpo e rodapé, é um exemplo de proteção coletiva, né? Se eu estou passando num local alto ali, eu tenho um guarda-corpo e um rodapé para fazer a guarda do meu corpo. A plataforma, né, principal em todo o perímetro da construção de edifícios com mais 4 pavimentos, aquela plataforma para proteger, né? Tem a plataforma principal e a secundária. Ela é acima e a partir da plataforma principal deve ser instalada também plataformas secundárias em balanço de 3 em 3 lajes. Então, exemplos de proteção coletiva. Tela protetora é barreira protetora contra a projeção de materiais e ferramentas que devem ser instaladas a partir da plataforma principal. É a tela que, se cair um martelo, um prego, outro material, essa tela ali não vai deixar ser lançada ali nas pessoas que estão no perímetro ali do prédio. Então é importante, né, quando se fala da construção civil, tem a questão do combate a incêndio, você saber utilizar os extintores de incêndio é fundamental, os extintores de classe A, B, C. Tá? Então, tem um extintor hoje, que é o extintor de pó ABC, que é o mais comum, ele é para classe A, B e C. O que seriam essas classes? São as classes de incêndio que nós temos. Então, por exemplo, classe A, geralmente é materiais sólidos, madeira, papel, plástico, são os mais comuns, a gente tem em toda parte. E eles pegam fogo ali, a partir do momento que pegou fogo, eu tenho que utilizar o extintor de incêndio. Tem o classe B, que são os líquidos inflamáveis, gasolina, óleo diesel, thinner, são os líquidos mais perigosos, que pegam fogo com mais facilidade. E eu também tenho que ter um cuidado e saber utilizar o extintor quando tiver um princípio de incêndio. Classe C, materiais energizados. Tudo que tem energia elétrica é um incêndio de classe C. Então é importante não só identificar essas classes, mas saber utilizar o extintor de incêndio. Dentro da obra, as empresas têm que fazer um treinamento da pessoa, como que ela utiliza o extintor, como que ela tira o lacre, como que ela direciona o jato para apagar o princípio de incêndio. É importante, é fundamental, gente. O extintor, ele é para princípio de incêndio. Depois que você está num ambiente que a chama se propagou e viu que não vai controlar, não fique no local. Retire as pessoas rapidamente e saia, comunique o corpo de bombeiro, siga ali o plano de emergência da empresa ou organização. Nós temos também a questão da sinalização. Dentro de uma obra, a sinalização, o objetivo dela é identificar o canteiro, com as placas de advertência, com as sinalizações. Uma obra identificada, cercada, isolada, traz mais segurança. Assim como eu falei no início, a questão dos 5S, da organização, é fundamental a sinalização da obra. Quando nós falamos de movimentação e transporte de materiais pesados,
torres, elevadores, andaime suspenso em balanço. Então, isso tudo tem que ter um treinamento específico, talha, ponte, guindastes, próprio caminhão buque. Quando se está fazendo um içamento de carga, pessoal, vocês que estão dentro da construção, que não fazem parte, não fique próximo a esses locais. Esses locais devem estar isolados ali, um raio de isolamento para garantir que as pessoas que não fazem parte daquela atividade não tenham o risco de uma queda de material ali que possa atingir essas pessoas durante a realização dessas atividades. Então, a gente tem alguns acessos de materiais temporários de madeira, né? A madeira a ser utilizada deve estar em boa qualidade, sem apresentar nós, rachaduras. Tudo isso tem que ser levado em consideração dentro da construção civil. A escada de uso coletivo, por exemplo, ela tem que ser utilizada quando mais de 20 operários estiverem utilizando um trabalho de longa duração. Então, as condições da construção, largura, altura, rampas e passarelas, na realização aí de serviço de engenharia civil, em muitas ocasiões, há necessidade de transpor uma vala ou vão cujas margens estão em desnível. A condição da construção, as rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior, deve ser provido sistema de guarda-corpo e rodapé nas laterais, não deve haver ressalto entre o piso da rampa e o piso do terreno. E as ferramentas manuais, que é muito comum dentro da construção civil, é uma denominação genérica para instrumentos ou utensílios utilizados em trabalhos. Quando eu falo ferramentas manuais, eu falo de alicate, de serra tico-tico, de martelo, de pá, de enxada, de serrote, de picareta, de turquês. Então são ferramentas que têm que estar em boas condições e você tem que fazer essa inspeção antes de realizar a sua atividade. Verificar sua caixa de ferramenta. Se está danificada, descarta aquela ferramenta e pede outra. Ferramenta inadequada pode gerar acidentes ali e acidentes sérios. Por exemplo, temos aqui o exemplo da serra circular manual. Então, a operação da serra circular requer profissional especializado capacitado. A instalação adequada, dispositivo de proteção, regulagem e manutenção periódica, pois é uma das máquinas que mais causa acidentes e tipo mutilações. Perda de dedos, por exemplo, cortou na velocidade, vai mutilar o dedo da pessoa. Então, é um acidente gravíssimo. Então, por exemplo, o retrocesso de madeira decorrente de muitos nós é um risco. O disco em mau estado e desalinhamento, o desequilíbrio das tensões internas da madeira, a ausência de cutelo e da coifa protetora, que é a proteção ali do disco, a não utilização de empurrador na finalização do corte, a coifa protetora fixada na posição de maior abertura, utilização de luvas de algodão pode ter um risco também na hora de fazer a atividade, a ausência de suporte de cavaletes para peças de grande comprimento e falta de atenção ao operar o equipamento. A pessoa que vai utilizar uma serra circular tem que receber um treinamento da NR12, que é uma norma que trata de máquinas e equipamentos. Então você, mesmo que tenha muita experiência dentro da construção civil, tem que receber um treinamento operacional de como manusear essa serra circular manual. É obrigatório você receber, saber como utilizar. Porque dentro da construção civil, às vezes é muito comum a pessoa colocar ali a ferramenta, usa aí, e ninguém treina. É importante o treinamento, saber ali o que é a coifa de proteção, como ligar, como desligar, como que funciona o retrocesso. Então, isso é fundamental dentro da construção civil, saber utilizar os equipamentos, seja um alicate, seja um martelo, receber o treinamento dessas ferramentas manuais também. Tem a serra circular de mesa, que é um dispositivo que a serra circular deve ter, né? A serra circular, o que ela tem que ter? Ela tem que ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior. Ela tem que ser construída em madeira resistente de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, de preferência material metálico, que já tem uma resistência maior. Geralmente, quando é madeira, é uma improvisação, essa serra circular de mesa. Ela não pode ter irregularidade, ela tem que ter um dimensionamento suficiente para a execução das tarefas. Ter a carcaça do motor aterrada eletricamente, que é o aterramento elétrico na terra, certo? Se tiver alguma descarga, não vai no operador. O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos. As transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente
por anteparo fixo e resistente, não podendo ser removida em hipótese alguma durante a execução dos trabalhos, ser provida de coifo protetor e disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem. Como é que utiliza a serra circular? Nas operações de corte de madeira, devem ser utilizados dispositivos empurrados e guia de alinhamento. As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem ser protegidas contra impactos provenientes de projeção de partículas. A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante com cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais intempéries. Tem que ser um local coberto, bem feito, bem organizado. Vamos falar agora um pouco das instalações elétricas, que é muito importante. Os quadros de distribuição elétrica devem ficar em locais visíveis e devidamente sinalizados e aterrados, seja de materiais que estejam em componentes elétricos contra a umidade, poeira, batidas e agente corrosivo. Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto de plugs e tomadas. As emendas e derivações dos condutores devem ser executadas de modo que assegurem a resistência mecânica e o contato elétrico adequado. Então, trabalhador, você tem que saber que todos os equipamentos, todas as máquinas, a parte elétrica dentro da construção civil deve estar em conformidade com a norma. É importante, né, que você como trabalhador também possa executar ali o seu direito de recusa quando você está fazendo algum tipo de atividade de risco, tá? Você não é obrigado a fazer atividade. Viu que a atividade de risco e que coloca a sua integridade física, você pode fazer o direito de recusa, procurar o superior e não fazer a atividade. Isso está dentro da lei, está dentro da norma. Importante ressaltar isso. A NR18, ela tem várias variáveis. Esse treinamento, é lógico que ele é importante, mas não para por aí. Qualquer atividade que você vai executar tem que ter um procedimento, tem que ter uma análise preliminar de risco, você tem que ter um treinamento. São várias atividades dentro da construção civil e esse curso do NR18 ele é importante, é fundamental para você trabalhar de forma segura e de forma com que você volte para casa seguro e salvo para encontrar sua família. Se você gostou de conteúdos como esse, curta, compartilhe, mostre para um amigo, seja da área de segurança, seja da área operacional, da área da construção civil, faça o seu comentário, sua crítica, para que possamos levar cada vez mais conteúdos de qualidade relacionados à saúde e segurança do trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo sobre segurança do trabalho.